Meu nome é Larissa Ribeiro, estou no 2º ano do ensino médio, aqui no Colégio Santo Inácio. É um prazer estar aqui hoje. Hoje, convido todos vocês a uma reflexão. Qual a coisa mais comum na vida? O que vocês mais encontraram ao longo do tempo até hoje? E vão encontrar muito ainda, espero. Mudanças. E mais ainda, desafios para lidar com elas. A cada esquina da vida, encontramos algo novo, surpreendente. Desde um medo a ser enfrentado, a um trauma a ser superado. Mas para a vida, não fomos preparados. Muito menos recebemos um guia de como viver e como lidar com desafios. Mas como viver sem saber o que vamos encontrar? Nas situações desafiadoras, a inteligência é uma ferramenta muito importante para a compreensão do cenário, tanto quanto para a tomada de decisões. Não aquela inteligência convencional, que é muitas vezes medida por notas ou por seu esforço. Segundo o teórico Howard Gardner, em sua Teoria das Inteligências Múltiplas, existem diferentes tipos de inteligências, que compreendem diferentes áreas do conhecimento. De acordo com a teoria, a inteligência não é algo mensurável, muito menos definido, e sim habilidades distintas e independentes que juntas nos ajudam a compreender diversas questões da vida. Cada uma das inteligências formuladas por Gardner é importante, mas hoje vamos falar mais especificamente da inteligência intrapessoal e da inteligência lógico-matemática, que podem ser conceituadas também como inteligência emocional e inteligência racional. Em um mundo de tecnologia, como vivemos atualmente, não poderia deixar de citar a inteligência artificial. Perguntei para o ChatGPT e para o Copilot a mesma pergunta que fiz para vocês. Qual a coisa mais comum na vida? Como esperado, os dois me responderam mudanças e, mais ainda, desafios para lidar com elas. Mas, felizmente ou infelizmente, eu não tenho uma receita pronta para vocês de como lidar da melhor forma com desafios. Até porque muitas coisas que funcionaram comigo não necessariamente vão funcionar com vocês. Porém, de maneira mais geral, temos algumas estratégias que nos ajudam em situações desafiadoras. A famosa lista de prós e contras é uma excelente chave para lidar com isso. Parar e analisar se o que estou fazendo é bom ou ruim. Ou então, usar a famosa árvore do pensamento, com ramos que vão puxando as ideias. Mas e quando uma situação aparentemente tranquila se torna desesperadora em poucos segundos? E quando as coisas não saem como espero? Isso foi o que aconteceu comigo no dia 4 de maio. Eu estava sozinha, sentada na última cadeira do avião, voltando de Porto Alegre. Eu estava tranquila, era apenas mais um voo. Porém, o ar-condicionado para. Simplesmente para. Todos os passageiros estranharam a situação. Uns ficaram inconformados, chamaram os comissários. Outros acharam que poderiam resolver a situação reclamando. Nesse momento, falei, calma, Larissa, o avião estava frio, bom dar uma esquentada. Mas, ao mesmo tempo, comecei a pensar que tinham apenas 20 minutos de voo. Faltava mais de 1 hora. E se o ar-condicionado não voltasse? Eu ia ficar naquela sensação de sufocamento. E se o oxigênio acabasse? E se as máscaras não caíssem? E se o problema no ar-condicionado fosse um problema na estrutura do avião? Na minha cabeça, começou a passar um turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo. Até que começou uma turbulência. Algum de vocês já passou por essa experiência? Excelente experiência. Nesse momento, comecei a negar. Não é possível que começou uma turbulência. Era como se eu estivesse vendo a morte passar bem na minha frente. Eu estava em completo desespero. Nesse momento, meu lado racional começou a pensar na teoria da gelatina, uma regra científica de que o avião não cai em turbulência por conta da resistência do ar. Mas e se meu avião fosse exceção da regra científica? Meu lado emocional estava em desespero. Eu estava nessa situação, tentando lidar, quando a aeromoça passou, perguntando se estava tudo bem, porque eu estava pálida. Nesse momento, eu disse que estava apenas um pouco nervosa, e ela falou que se eu quisesse levantar, só tinha que esperar um pouco, porque o avião estava mexendo um pouquinho. Eu fiz que assentir com a cabeça, mas eu não ia me levantar de jeito nenhum. O avião mexia de um jeito como eu nunca tinha visto antes. As coisas derramavam no chão. Bom, ficou tudo bem, porque eu estou aqui hoje. Mas desse momento em diante, eu fiquei tensa o voo todo. Bom, nessa história que contei, temos uma exemplificação de mudança de estado, introdução de uma situação desafiadora. Ah, esqueci de perguntar para vocês. Sabem quando a turbulência parou e o ar voltou? Faltando 5 minutos para pousar. Bom, nessa situação, temos uma exemplificação de mudança de estado, introdução de uma situação desafiadora. Primeiramente, vamos falar sobre o cérebro. O cérebro é o órgão central de percepção e resposta fisiológica do corpo humano. Ele é responsável por regular todas as atividades e movimentos que ocorrem no interior do nosso organismo.
O cérebro é responsável pela formulação dos pensamentos, através de estímulos que, com respostas, compreendem os nossos pensamentos e nossas ideias, como formulação de teorias. O cérebro está constantemente trabalhando. E nessa história que contei para vocês, fiquei extremamente acelerada, com vários pensamentos ao mesmo tempo. Agora, falando sobre as inteligências. A inteligência intrapessoal é a capacidade do indivíduo de administrar as próprias emoções e regular as emoções. Já a inteligência racional é a capacidade do indivíduo de analisar o cenário e usar o meio lógico-matemático para compreender as situações. As duas geralmente conflituam no meio crítico-intelectual, porque muitas vezes temos pensamentos referentes a uma delas mais fortes que os outros. É basicamente aquela coisa de razão versus emoção. Vocês conhecem os 4 pilares da inteligência emocional? Propostos por Daniel Goleman se baseiam na construção de uma inteligência emocional capaz de autorregular as próprias emoções. São eles: o número 1, com autoconsciência, a capacidade do indivíduo de compreender os seus próprios sentimentos e emoções. Número 2, autogestão, a capacidade de controlar os impulsos e as ações. Número 3, capacidade de gestão de relacionamento e consciência social, saber se colocar no lugar do outro e formular pensamentos como que pelo outro. E número 4, gestão de habilidades sociais, saber viver em sociedade e a capacidade de interação social do indivíduo. Então, os 4 pilares propostos da inteligência emocional são autoconsciência, autogestão, gestão de habilidades e autoconsciência e consciência social. Assim, podemos pensar em fortalecer cada um desses pilares para construir cada vez mais uma inteligência emocional capaz de passar por diversas situações e diversos desafios. A minha tentativa de equilibrar o lado emocional e o lado racional na história que contei é extremamente complicado, tanto pelo fato de diversos sentimentos e emoções estarem ocorrendo ao mesmo tempo, quanto porque são lados muito opostos, tipos de situação e formas de lidar completamente diferentes. Mas então vocês devem estar se perguntando, mas como lidar com desafios? Cada pessoa vai estabelecer um jeito diferente de passar por situações e problemas. Existem algumas estratégias que facilitam a tomada de decisões e a administração dos sentimentos, que podem nos levar cada vez mais ao melhor jeito de lidar com desafios. Para finalizar, uma frase do Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos. Acredite que você pode, e você já estará no meio do caminho. Obrigada.